Olá, quarto ano, bem-vindos à nossa videoaula sobre a transformação das substâncias. Para começar esse assunto, eu queria que vocês refletissem um pouquinho sobre tudo que está ao seu redor. Vocês já observaram como as coisas mudam constantemente? O mundo está se transformando constantemente. As coisas ao nosso redor sempre se modificam. Tá? E se você observar, por exemplo, coisas dentro da sua casa, você vai conseguir compreender isso que eu estou falando. Vou citar um exemplo: a fruteira da sua casa. Quando as frutas chegam do supermercado, elas têm um aspecto. Com o passar dos dias, vocês vão notar que a aparência dessas frutas vão mudando. Uma das primeiras frutas que muda de aparência é a banana. Então a banana chega geralmente bem amarelinha, às vezes esverdeada, e com o passar do tempo ela vai adquirindo manchinhas pretas, né? É uma mudança bem visível e é uma evidência de que o mundo está sofrendo transformações. Nós, por exemplo, constantemente estamos sofrendo transformações, né? Então a gente era bebê, né? Depois crianças, eu agora sou adulta, depois eu vou envelhecer, eu estou sofrendo transformações, vocês também. Então as coisas mudam o tempo todo. E aí nós estamos falando sobre as substâncias elas se transformam. E existem dois tipos de transformação: a transformação química e a transformação física. A transformação química é quando uma substância se transforma e dá origem a outras substâncias. A transformação física é quando ocorre uma transformação na aparência de alguma coisa. Então ela só muda de aparência, não surgem novas substâncias. Confuso? Então eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? Então aqui eu tenho um pedacinho de papel. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Rasguei esse papel. Formou novas substâncias? Não, né? Continua sendo papel. Ah, mas então eu vou pegar esse papel, eu vou rasgar, eu vou amassar, vou amassar, vou amassar, vou amassar, vou amassar. Agora é uma bolinha bem pequenininha. É uma nova substância? Não, né? Continua sendo papel. Então essa transformação que aconteceu aqui é uma transformação física. Eu modifiquei apenas a aparência do papel, mas continua sendo papel, certo? Vou mostrar outro exemplo aqui para vocês. Essa caneca aqui, por exemplo, tá? Ela quebrou. E o que aconteceu aqui? A minha caneca quebrou, certo? Então aqui vocês estão vendo uma caneca, tá? E ela mudou de aparência, por quê? Porque antes ela tinha a alça toda. E no momento que ela quebrou, a sua aparência foi modificada. Então ela sofreu uma transformação física, tá? Ela não se transformou em uma nova caneca, né? Ela continua sendo a mesma caneca, mas ela mudou de aparência. Um carro, por exemplo, quando colide com um poste, vai amassar, né? A aparência vai se modificar, a lataria amassou, mas continua sendo um carro. Eu vou citar mais um exemplo. A água. A água é um bom exemplo de transformação física, de mudança de transformação física. Quando eu aqueço bastante a água, ela evapora. Deixou de ser de água? Não, ela passou para o estado gasoso. Quando eu pego a água no estado líquido e eu coloco numa cubeteira, por exemplo, e coloco no congelador, o que acontece? Essa água vai se solidificar, vai se transformar em gelo. Deixou de ser água? Não, né? Não mudou, não se transformou em uma nova substância, ela mudou apenas de aparência. Então, é mais um exemplo de transformação física. Aqui, ó, vou mostrar mais um exemplo para vocês. Aqui é um sabonete, tá? Esse sabonete aqui, ó, ele está todo danificado. Mudou de aparência, sofreu uma transformação física, tá? E aí, se eu, por exemplo, colocar ele na água, ele vai derretendo, vai deixar de ser sabonete? Não, transformação física. Mas agora eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui, com esse mesmo papel que eu utilizei.
Só que agora, ao invés de rasgar, de amassar, eu vou fazer outra coisa aqui. Eu vou queimar, tá? Então não façam isso em casa, sozinhos, sem a presença de um adulto, tá bom? Então aqui o que está acontecendo com esse papel? Ele está queimando, tá? Agora eu vou colocar ele aqui dentro e vou mostrar para vocês o que vai acontecer, tá bom? Então vamos lá. Não sei se vocês vão conseguir observar. Aqui dentro, olha só, tem o papel que eu queimei. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Isso aqui, ó, já não é mais papel. Olha aqui, ó, se transformou em cinzas, tá? Então, o que aconteceu aqui? O que vocês estão observando aqui? Um exemplo de transformação química. Por quê? Porque esse pedacinho aqui mais escuro, ó, não é mais papel. Se transformou em uma nova substância. Tá? Então, quando algo se transforma e dá origem a outras substâncias, diferentes das substâncias iniciais, nós dizemos que ocorreu uma transformação química. Quer ver um outro exemplo do dia a dia? Um exemplo muito comum? As frutas, né, que eu falei inicialmente. Elas sofrem um processo de decomposição. Muitas vezes pela ação de fungos, né, de mofo, de bolor. E aí o que acontece? Surgem novas substâncias, tá? Esse bolor, esse fungo transforma aquele alimento. Então ali está ocorrendo uma transformação química. Aqui na apostila de vocês, gente, tem alguns exemplos na página 28 e página 29 de transformações químicas e transformações físicas, tá bom? Então ali, onde fala sobre, no início ali, né, na introdução, onde fala sobre as substâncias que se transformam, diz o seguinte: as substâncias ao nosso redor mudam constantemente. Essas mudanças ocorrem de duas formas. Quando ocorre a transformação de uma substância em uma nova substância, com características diferentes, dizemos que ocorreu uma transformação química, que foi o exemplo que eu dei do papel ali, né? Eu queimei ele e deu origem, né, a uma substância com características diferentes. Então, ocorreu uma transformação química. Ali no primeiro exemplo, né, tem uma ave e aí o que está acontecendo? Ela ingeriu uma semente e ao ser ingerida pela ave, a semente é transformada pela digestão para que possa ser aproveitada pelo organismo. Os resíduos são eliminados na fezes conforme a imagem. Então aqui, ó, mostrou o processo de digestão, tá? Olha como que a semente era, olha como ela ficou após essa transformação. É um exemplo de transformação química. No segundo exemplo, fala o seguinte: quando ficam expostos ao ambiente, o oxigênio e a umidade do ar, pregos feitos de ferro ficam enferrujados, pois o ferro se transforma em uma substância avermelhada, chamada de ferrugem. Ah, então aqui, ó, formação de nova substância, transformação química. Folhas novas de jornal expostas à luz do sol ficam amareladas e quebradiças, porque a luz provoca alterações na composição do papel. Tá? Então aqui mais um exemplo de transformação química. Para completar, está falando o seguinte: observando os exemplos acima, podemos perceber que as transformações químicas podem ser causadas por diferentes fatores, como calor, umidade, luz, tá? São fatores que influenciam nas transformações químicas. Na página 29 está falando o seguinte: nas transformações físicas, as substâncias não são transformadas em novas substâncias, ou seja, ocorre a mudança somente na aparência. Observe alguns exemplos de transformações físicas. Tá? Então, o primeiro exemplo lá é da folha de papel, que foi o exemplo que eu mostrei para vocês, tá? Quando amassamos uma folha de papel, o seu formato muda, porém a sua composição não.
ou seja, continua sendo papel. No segundo exemplo, o gelo. Ao receber o calor, os cubos de gelo que estão no estado sólido derretem, transformando-se em água líquida. E no terceiro exemplo, nós temos ali uma caneca. Ao ser quebrada, a caneca continua sendo constituída pelo mesmo material. Então eu dei todos esses exemplos para vocês puderam ver ali na prática, né? Então aqui são os exemplos que nós acabamos de ver. E lá embaixo está falando o seguinte, né? Mais um exemplo. Você sabia que quando mastigamos, nossos dentes trituram os alimentos para deixá-los em pedaços menores? Esse é um exemplo de transformação física, porque mudou apenas o formato do alimento, né? Então, imagine uma coxinha de frango, né? Aí quando você mastiga, o que acontece? Ela é diminuída em pedacinhos bem pequenininhos durante o processo de mastigação, mas continua sendo frango. Então, essa primeira etapa é uma transformação física. Entretanto, a saliva também auxilia na digestão, transformando as substâncias que compõem os alimentos em outras. Esse processo caracteriza uma transformação química. Então, ao mesmo tempo que os dentes estão mastigando, cortando, perfurando, rasgando o alimento e só estão mudando a sua aparência, a saliva contém substâncias químicas. Tá? E essas substâncias químicas vão transformar as substâncias iniciais em novas substâncias. Neste caso, nós falamos que ocorreu uma transformação química. E durante todo o processo de digestão, o que vai acontecer? Transformação química. Tá? Esse alimento ele vai descer lá no esôfago, vai cair lá no estômago. Lá no estômago tem o suco gástrico, tem algumas enzimas. Esse alimento ele vai se modificar ainda mais, né? A gente passa a chamar até de quimo, uma substância totalmente diferente da substância inicial. Essa substância vai lá para o intestino delgado. Lá no intestino delgado vai receber bile, suco pancreático e um monte de outras substâncias e vai se modificar ainda mais até, né, chegar lá no final do reto e se transformar. E daí a gente já tem aquela característica, né, conhecida das fezes, e as fezes são totalmente diferentes do que aquelas substâncias iniciais ali no processo de mastigação, por exemplo, quando a gente acaba de comer o alimento. Então, todo esse processo de digestão é uma transformação química, tá? Então, a boca, ela faz os dois tipos de transformação. Transformação física com a mastigação e transformação química com a saliva, que tem substâncias químicas. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido entender bem a diferença sobre transformação química e física. Então, só recapitulando, o mundo está em constante transformação. Tudo muda o tempo todo. Porém, existem dois tipos de transformação. O primeiro exemplo aqui da apostila é a transformação química. Na transformação química, a substância inicial dá origem a outras substâncias, tá? O pãozinho, por exemplo, quando a gente mistura lá, né, o fermento com a água, com o açúcar, ocorre o processo de fermentação, está ocorrendo uma transformação química ali, tá bom? Então surgiram novas substâncias. E a transformação física é aquela transformação que muda só a aparência. Eu mostrei lá para vocês, né, a caneca com a alça quebrada, por exemplo, a xícara com a alça quebrada, ali na apostila tem a caneca com a alça quebrada, o gelo derretendo, o papel amassado. Todos esses exemplos são exemplos de transformação física. Na transformação física, então, só lembrando, não ocorre o surgimento de novas substâncias. O que ocorre é a transformação da aparência daquele material que nós estamos ali analisando, observando. Tá bom, gente? Bom, então esse foi o tema da nossa videoaula. As substâncias se transformam, né? Tudo se transforma constantemente. Eu espero que vocês tenham gostado dos exemplos, que vocês tenham achado interessante. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar me perguntando e a professora estará ajudando. Então, até a próxima videoaula.